Tá ouvindo esse barulhinho? Isso aqui é o barulho da água de uma fonte que tem aqui no Museu da Água, onde a gente continua a nossa visita aqui. Só que agora a gente veio mais pro meio da mata. E agora, até por conta desse barulhinho, por conta dessa água aqui limpa que está passando pela gente, a gente vai falar sobre aproveitamento de água de chuva e reuso de água. Mas antes, se você gosta do nosso conteúdo, curte esse vídeo, se inscreva em nosso canal e compartilhe o uso consciente da água com seus amigos. Boa parte dos condomínios e empresas que a gente vai já está falando, e é de maneira clara e de maneira correta, sobre aproveitamento de água de chuva, sobre reuso. Só que existem alguns pontos que no nosso dia a dia a gente vem identificando que devem ser analisados e avaliados antes de você efetivamente falar assim, eu vou aproveitar a água da chuva. A Canumã, ela trabalha muito mais ali no desperdício de água potável, muitas vezes ali nos banheiros, nos vazamentos, nas tubulações. Obviamente a gente detecta vazamento em tubulações de reuso, certo? Mas a gente trabalha muito mais na demanda ali do que efetivamente em aumentar a oferta. Mas, obviamente, a gente está no mercado e a gente conversa com muitas empresas. Agora mesmo, na quinta-feira passada, a gente conversou muito sobre isso, sobre reuso de água, aproveitamento da água da chuva. E o ponto principal é o seguinte, se você for optar em fazer isso no seu condomínio, na sua empresa, você precisa fazer estudos para saber se isso é viável ou não, se é possível ou não e qual que é o custo, né, de você fazer uma estrutura nova por aquilo que você tem, principalmente falando em água da chuva, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto, o lugar onde você tem o empreendimento chove, as pessoas muitas das vezes falam assim, vou aproveitar a água da chuva, tá bom. E qual que é o tamanho do reservatório que vai ser colocado? Aonde ele vai ser colocado? Ele é um reservatório pequeno ou um reservatório grande? Se você colocar um reservatório pequeno, se chover muito, talvez você não consiga reservar toda aquela água que poderia ter reservado, captar toda aquela água que poderia ter captado. Se você colocar um reservatório muito grande, aquele reservatório ele pode ficar obsoleto boa parte do tempo. Então, primeira coisa, você precisa verificar se chove, qual que é o índice pluviométrico ali da região onde você está inserido. Segundo ponto, você não pode, de forma alguma, misturar a água de reuso com a água potável. E a gente, infelizmente, a gente está vendo algumas situações onde a água de reuso nem identificada ela está sendo. E existe norma para isso. Você tem uma tubulação de cor diferente, você tem que identificar em todos os pontos de água, de reuso no caso, né? Você tem que identificar água imprópria para o consumo. Lembrando que a responsabilidade da distribuição de água no nosso país, no Brasil, ela é da empresa de saneamento. Então, se você assume, se você como gestor vai fazer qualquer tipo de ação com uma água que não é a água da empresa de saneamento, a responsabilidade sobre essa água e sobre tudo aquilo que possa vir a ocorrer por conta dessa água, tratada ou não tratada, né? Aí depende da utilização ali que o condomínio está fazendo, que a empresa está fazendo, tudo aquilo é responsabilidade do gestor. E é muito importante tomar cuidado com isso, porque a gente está vendo linhas cruzadas, inclusive, por exemplo, tubulações de água não tratadas pelas empresas de saneamento, sendo cruzadas ou sendo conectadas apenas com a divisão de um registro e que de repente pode ser usada uma água que não está tratada por um morador ou por um colaborador. Então é muito importante, na verdade, a ideia desse vídeo é muito importante você contratar uma empresa especializada para fazer a avaliação do uso da água da chuva, por exemplo, um reuso de uma água de esgoto, por exemplo, para que você possa avaliar se é viável financeiramente, se é viável do ponto de vista da quantidade de água que você vai ter para o uso que você vai ter também. Porque senão você vai muitas das vezes, e é o que também a gente pega em bastante cliente, fazer uma estrutura e não usar. Você vai gastar dinheiro e vai acabar que não vai usar toda a estrutura montada. Então, de novo, né? Não deixe de contratar uma empresa especializada para poder fazer esse estudo. Da mesma forma como a Canumã, ela faz a gestão de toda a demanda da água, contrate uma empresa especializada para avaliar e verificar, para poder mostrar para você efetivamente se é viável, na verdade, fazer um projeto de reuso ou um projeto de aproveitamento de água de chuva no seu empreendimento. Beleza? Curtiu?
dá um joinha aqui, se inscreva no nosso canal e compartilhe o nosso conteúdo com quem também gosta do uso consciente da água.